Você, cara, teve a oportunidade de ir para um lugar que eu acho que todo empreendedor, eu acho que todo mundo que almeja se desenvolver intelectualmente, que é Harvard. Você teve a oportunidade de passar por Harvard e fazer um curso que desde muito cedo eu entrava no site, ficava namorando e acompanhando o preço, e o dólar subindo, e o dólar subindo, e o dólar subindo, que é o OPM. Conta um pouco do OPM e o que você desenvolveu lá? O que você aprendeu por lá? O OPM foi um divisor de águas na minha vida, um dos divisores de água, porque foi uma oportunidade de eu perceber que primeiro era um sonho realmente, como você falou, estudar em Harvard era uma coisa muito longe para mim, eu tinha feito PUC, eu tinha feito um mestrado, tinha até estudado na França, numa faculdade bacana, mas outra coisa é você jogar o campeonato do bairro, outra coisa é você jogar ali na várzea, no profissional, no campeonato mais de entrada, outra coisa é você ir para Champions League. E Harvard, como sendo uma das principais universidades do mundo, sempre teve essa aspiração. E aí, chegando lá, o que eu descobri? Eu descobri que tem professor ruim em Harvard, mas tem professores espetaculares. Cara, isso é uma surpresa. Tem professor ruim em Harvard? Tem aluno que não quer nada em Harvard, Tem? mas tem alunos maravilhosamente incríveis. Ou seja, é apenas um local, como outro qualquer, é óbvio. Guardadas as proporções, uma faculdade de centenas de anos, tem toda uma tradição, tem polêmica envolvida, tem. Mas no final, é você sair um pouco da sua mentalidade de vira-lata, que no caso eu identifico que talvez eu tivesse tido um pouquinho, mas o sonho estava ali, eu quero ir assim mesmo, beleza, vamos lá. E perceber que, beleza, teve aula que eu aprendi muito, a maioria delas, com os professores, mas teve aula que eu aprendi mais com os meus colegas. E teve aula que eu consegui contribuir com os meus colegas. E aí você percebe, peraí, beleza, então dá para eu jogar de igual para igual, dá para eu contribuir, dá para eu participar. Fora também o próprio sistema educacional, ou seja, um mês antes do primeiro módulo, então o que é o OPM então? É um curso de 9 semanas, dividido em 3 semanas por ano. Vai 3 semanas, volta no ano seguinte 3 semanas, volta no outro ano 3 semanas. Na minha turma tinham 160 alunos de 36 países. Então imagina você passar 9 semanas com pessoas de 36 países. De cara você já explode o seu networking, porque não é uma pessoa que você conheceu por acaso, você convive com a pessoa, você mora dentro do campus de Harvard. Um mês antes, recebe 1000 páginas para ler. Em inglês. 1000 páginas. 1000 páginas. Para as primeiras 3 semanas. E quando chega lá, você recebe um livro, porque você já leu as 1000 páginas, agora toma aqui um livro, porque é o que você vai precisar para aquelas 3 semanas. E a aula começa às 9 da manhã. Acorda às 7, toma um café, 7h30, a aula é 9. 7h30 você senta com o seu grupo de alunos para debater 3 casos que vão ter nas 3 aulas do dia. Aí eu lembrei das minhas aulas da escola, da faculdade, né? Que eu ia lá, nem sabia direito o que ia ter na aula, e o professor tinha que tirar coelho da cartola para 70% da turma talvez não esteja tão interessado assim na aula. Mas, beleza, fomos em Harvard. E debate, você chega na aula e fala, pô, eu já li sozinho, já procurei responder as perguntas, já debati com o meu grupo, o que vai ter nessa aula? E aí o professor joga para um lado, joga para o outro, e vem e volta, não sei o quê, e você sai com um aprendizado que é espetacular. E o melhor de tudo, que eu fiz o curso de 2015 a 2017. Até hoje, grupo de WhatsApp ativo, debatendo, reencontros da turma, já teve um na Índia, um no Brasil, um em Israel. Você chegou aí? Fui em todos. Todos? Que Só demais. não fui um desse ano, que foi na Austrália, porque meu filho acabou de nascer na semana. Prioridades. Pois Prioridades. é. Senão eu iria com certeza. Fê, por favor, esqueci meu café. Já é a segunda vez que eu faço isso. Eu tiro o café e deixo ele esfriando lá, eu não tomo. Nem fiz? Ah, pode. Quero. Eu acho que já botei a cápsula. Acho que eu botei. Eu não apertei. Talvez é um sinal, porque o café, sabe como é o café, né? Como é o café? O café é polêmico. Café é muito polêmico, cara. Não fala do café do brasileiro. A pessoa não quer saber se funciona, se não funciona. Fabô, o modus operandi de Harvard, do ensino de Harvard,
é muito interessante, né? Porque ele é baseado em cases. Então, como você falou, você já tem que ter tido o mergulho naquele caso, você já tem que ter debatido com os seus colegas e você tem que chegar preparado na aula, senão você não usufrui nada. O brasileiro que chega com o modo brasileiro, muito obrigado, Felipe. O brasileiro que chega no modo padrão dele, atrasado, sem nem saber o que, cara, não aproveitaria nunca. Você realmente teve que mudar o comportamento. Não que você seja assim, mas o padrão do brasileiro é esse, né? O que você achou desse método de ensino? Você acha que realmente funciona, é legal? Eu sou engenheiro de formação, empreendedor por missão, mas sou professor por vocação. Então eu me realizo como ser humano quando eu estou em sala de aula. Então, não existe você ser professor sem ser aluno. Então, quando eu fui aluno, eu me maravilhei com esse método, porque nós estamos acostumados a um estilo de aula, escola, faculdade, qualquer treinamento de educação executiva, é uma aula palestra, é uma aula expositiva. E eu, como professor, eu não gosto de aula expositiva, eu nem consigo dar uma aula expositiva. Se eu tiver que dar uma palestra, beleza, vamos chamar de palestra, mas eu vou estar o tempo inteiro interagindo, trocando, perguntando. Até na palestra você faz isso, Até na né? palestra. Aí quando é treinamento, pô, aí é beleza, aí vamos ter case, vamos ter simulação, vamos ter jogo, vamos ter estudo de caso, vamos ter debate, vamos ter provocação, vamos ter um monte de coisa, teatro, vamos... Então, Harvard, 90% das aulas são estudo de caso. Tem uns 10%, aí tem palestra, tem simulação, tem outras coisas também. Eu gosto de variar mais, eu gosto de ter diferentes métodos. Harvard, o método de estudo de caso é o principal, tem uma aula ou outra diferente, mas a esmagadora maioria é estudo de caso, que é o quê? É você se colocar na situação real de um dilema, de uma empresa, de um empreendedor, de um país, depende, normalmente empresa, né, a maior parte da empresa, mas às vezes também tem estudo de caso sobre país, estudo de caso sobre indivíduos, mas você se coloca na posição do tomador de decisão. Seja no país, seja na vida dele ou na empresa, normalmente na empresa. De finanças, de marketing, aí pega tudo, mas tem um ângulo, né? Ângulo Legal. de marketing, ângulo de finanças, ângulo de liderança. E aí, esse é o antecedente, essa é a situação da empresa, o mercado, o concorrente, o dilema. Senta agora aqui e me fala, o que você faria? E o papel do professor, então, é dar esses ângulos. O papel do professor, ele deixa de ser o professor que é detentor do conhecimento, que é transmissor unilateral do conhecimento, e ele passa a ser um grande articulador, orquestrador, triangulador entre os conhecimentos da turma. Então, se ninguém lê o caso, não tem aula. Não tem aula, né? Mas, por outro lado, cabe também ao professor educar os alunos a perceber que é melhor para os alunos se prepararem para que, então, a mágica aconteça. Porque no conhecimento de com a experiência do professor, com a reviravolta do case, por exemplo, teve uma aula que era um case de sucessão, e que estava debatendo se a protagonista do caso deveria escolher qual sucessor, o que poderia acontecer. Familiar, sucessão familiar. Sucessão da empresa dela e tudo mais. Se deveria ser familiar, se deveria ter um profissional, se ela deveria já sair ou esperar um pouco mais. Tinha uma série de dilemas ali. E aí, debate pra cá, debate pra lá, e o que você acha disso? Papapá, não sei o que, não. Faltando meia hora pra acabar a aula, o professor... E os alunos ficam animados, né? Do tipo, eu acho que tá tudo errado isso, tem que ser isso aqui. E vai, né? Aí o professor vira e fala assim, fulano, você acha que a protagonista do caso fez tudo errado? Acho que fez, nada a ver e tal. Então vamos fazer o seguinte, ela tá aqui na sala. Ela tava lá. Ela tava lá? Tava lá. Ela tá aqui, fala pra ela agora aqui, que ela tá ali, ela tá no fundo da sala aqui, eu vou apresentar pra vocês. Quebrou a perna dos caras. Aí, e agora? Travou? Travou. Então vamos contar agora, vamos chamar aqui ela aqui pra ela contar o que aconteceu realmente e o que ela levou em consideração pra tomar essa decisão. Aí muda tudo. Não, aí você gerou uma experiência a mais pros alunos, porque você poderia ter só a discussão do caso e tal, mas além disso, a protagonista do caso estava lá e ela veio pessoalmente interagir com você. Eu, quando eu estive lá, além dessa situação, né, todo case que é assim, mas tem essas aulas especiais, eu tive uma aula especial com Alex Ferguson, que é o técnico do Manchester United. Por 26 anos ele foi o técnico, tinha se aposentado, Harvard escreveu um case sobre ele, a professora que escreveu o case deu a aula pra gente e ele estava presente para comentar. Que demais. Então, não é só uma questão de uma aula que você aprende com o professor. Você aprende com o professor, você aprende com seus colegas, você aprende com você mesmo e, além disso, é uma experiência memorável, porque você vai lembrar para sempre que você teve o contato com Alex Ferguson, com a moça lá que era a protagonista do caso, a empreendedora, que foi falada da sucessão, e o meu professor
que fez a palestra da formatura da minha turma, Michael Porter. que chato. 5 forças de Porter ao vivo ali, depois tirar foto com ele, não sei o que, cara que eu li todos os livros na época da faculdade. Então, é um pouco dessa dinâmica, além de você viver no campus de Boston, viver ali a situação Estados Unidos, toda a infraestrutura necessária para isso, interage com os alunos de outros cursos, de outras faculdades de Harvard, com os alunos brasileiros do undergrad, a gente trocou ideia, do MBA. Então, todo esse ecossistema de Harvard que propicia essas experiências, na minha visão, é algo que é muito mais só do que apenas uma questão de ensino-aprendizagem. É uma questão verdadeira de formação, educação e de memórias de experiências para a vida. E ali dentro daquele processo de discussão do case, você é forçado a enxergar muitas possibilidades. E eu faço um paralelo à nossa sociedade brasileira que usualmente não tem capacidade de crítica das coisas, que aceita qualquer coisa, que aceita qualquer ângulo. E quando você entra num ambiente desse, com 160 riquezas, né? 160 alunos participando, deve vir muito ângulo imprevisível de um país que nunca você visitou na vida, de uma cultura que você não conhece. Essa riqueza deve ser um negócio impressionante, né? Não, é extraordinário, porque tem um elemento em comum apenas entre os 160 alunos, que eles são empreendedores, donos e donas de negócio, C-level das suas organizações, mas não são executivos, são founders, fundadores, empreendedores. Pele em risco, tomaram risco para estar ali nos seus negócios. Mas todos os demais componentes são diferentes. Porque tem homem, tem mulher, tem homossexual, tem heterossexual, tem negro, tem branco, tem população indígena. Tem pessoal que é mais de finanças, pessoal que é mais de estratégia, pessoal que é mais de vendas. Tem pessoal da indústria, tem pessoal do serviço, tem pessoal da Nigéria, da Israel. Tem um israelense sentado do lado de um muçulmano, que está sentado do lado de um cristão, do lado de um ateu. Então você tem... Essa é a verdadeira diversidade, que a palavra agora está polêmica, né? Mas essa é a verdadeira diferença de visões e opiniões e que você percebe, beleza, eu tenho um ponto de vista, eu tenho argumentos, mas o que eu estou aqui desenvolvendo? Empatia, estou desenvolvendo a capacidade de trabalhar em equipe, de ouvir e perceber que talvez o meu ponto de vista tenha outros pontos de vista que todos estão com razão, mas como é que a gente constrói um entendimento para viver melhor, ou para fazer um negócio, ou para construir uma parceria? Então eu vejo que essa capacidade da gente despertar no sentido de que como é que a gente faz para a gente não ser massa de manobra de quem quer que seja? Então eu vejo que é muito mais uma habilidade chamada autorresponsabilidade e protagonismo. Então eu tenho a autorresponsabilidade de perceber, tudo bem, a gente pode aqui debater, se você quiser debater aqui do futebol, da política e tal, vamos bater, trocar ideia, não tem problema. Mas o quanto que eu verdadeiramente estou pensando por mim mesmo, o quanto que eu estou só repetindo o que o livro falou, ou o quanto que eu estou só repetindo o que fulano falou, a leitura da manchete de jornal, né? Tem os leitores de manchete de jornal. Lê a manchete, repete, já acha que é verdade. Ou essas discussões todas de polêmica de post de Instagram. Como é que a gente sai dessa confusão, desse redemoinho e consegue desenvolver por si próprio essa análise crítica e perceber, beleza, isso realmente sou eu que acredito? Eu realmente penso assim? Ou eu estou replicando um conhecimento de alguém? E aí, também, Harvard acaba estimulando isso indiretamente.